Não, Gabriel tá Gabriel tá no chateado com as médico hoje. criptos. Gabriel tá chateado com Tá as criptos. chateado. Ele nem me respondeu, cara. Ele nem O me pessoal respondeu, culpa, mano. o pessoal tá culpando o Gabriel do Bitcoin tá caindo. Acha que ele é o Satoshi. Cara, se eu soubesse, eu ia perguntar pra ele o que vai acontecer. Eu só preciso do movimento de um dia só. Não precisa me falar todo dia. Só de um dia só do Bitcoin, se ele souber o que vai acontecer. Pode saber, Falando né? sobre isso, eu tava ontem batendo papo com um amigo meu que ele é especialista em cripto também, trabalha em exchange grande e tudo. E ele tava falou, cara, ele fez um artigo, depois eu até mando para vocês, tá? É muito legal sobre correlação do Bitcoin com o próprio M2 agora, que tá perdendo um pouco relação. Cara, um artigo muito legal. Eu compartilhei, ele falou, cara, é impressionante como a galera não quer estudar, não quer aprender, né? Eu falei, cara, infelizmente, a cultura de muitas pessoas ainda é pegar uma dica da melhor oportunidade de vida, se der certo, o mérito é próprio, se der errado, ele tem a quem culpar. Né? Então, as pessoas ainda não se dedicam tanto aos estudos, né? E querem transferir responsabilidades negativas para outras pessoas, né? Não tem jeito. Posso acrescentar aqui ao que o Borges falou? Muita gente está perguntando, né, o que fazer. Caramba, a gente tem 120 mil clientes aqui na Nomos e o pessoal está perguntando o que eu faço com as minhas criptos, ou o que eu faço com o meu fundo, ou com o meu ETF, ou com qualquer coisa do tipo. A primeira pergunta que eu faço para eles, nas criptos acontece uma coisa diferente. Quando você compra ação, quando você compra dólar, quando você compra... Eu pergunto, por que você comprou? Né? Tipo assim, toda decisão de venda, na verdade... Como é que ela deve ser tomada, né? Toda decisão de venda, você toma a decisão se aqueles motivos pelo qual você comprou não te atendem mais, né? Então, se for um gráfico, o gráfico mudou para alguma situação que você tem que vender. Se foi por conta de preço do petróleo que você comprou Petrobras, e aí o petróleo oscilou, você tem que reavaliar isso. Então, o que dificulta mais, eu acho que o Igor vai poder ajudar bastante, da Vault, pessoal, é tentar entender primeiro por que as pessoas têm a cripto, porque muitos foram comprando ali numa onda e agora elas não sabem nem por que elas compraram, sabe? E aí, primeiro você precisa entender por que comprou, para depois saber se é para vender. Pode ser até que seja, esse é o ponto, mas não dá para saber se você não sabe nem o motivo pelo qual você comprou, sabe? Então, é isso, só um complemento aqui que faz disso tudo ainda uma questão ainda mais difícil aqui para explicar para o pessoal, tá? Mas o Max acabou entrando aqui e a gente nem saudou ele aqui. Pô, obrigado, Max. Fala, galera. Beleza? Bom dia. Vambora. Bom dia. Pode responder Pessoal, aí, vambora, tô querendo saber. Vou dar uma puxada aqui então. Assim, acho que se a gente ficar aqui explicando todos os fundamentos de cripto e todos os motivos, a gente vai passar horas aqui conversando, porque realmente é um estudo que eu convido todos a fazerem por conta própria e, lógico, estamos aí para ajudar, tem muito conteúdo, muita coisa, seria uma honra a Nomos, nossa grande parceira aí, a gente sempre ajuda. Mas para não deixar ninguém de mão vazia também, vou dar rapidinho um contexto ali do porquê que um mercado que vale 2,5 trilhões de dólares, onde está o ouro de cripto, realmente é 2,5 trilhões de pura especulação e pessoas querendo ganhar dinheiro rápido, ou tem fundamento por trás? Por que um Goldman, um UBS da vida, uma BlackRock da vida está entrando nesse mercado, tá? Então aqui a gente divide cripto de três formas, em três vertentes. Uma que é o Bitcoin, que é totalmente à parte. Outra que são ativos especulativos e a outra que são startups de tecnologia. Hoje, de 50 milhões de criptos que existem nesse mercado, eu falo aqui para vocês com segurança que 49 milhões e 999 mil não prestam. Mas ali, dentro delas, você tem 1.000 que são startups de tecnologia, que geram fluxo de caixa, que tem um puta business por trás, que tem um puta produto, que vende para empresas reais e realmente tem um fit aqui com o nosso mundo real, e que estão captando através de token. Então, igual quem compra uma ação da Bolsa com uma posição de hold, de long, querendo comprar ali uma ação do Itaú, porque o Itaú é um banco foda e vai crescer por NX motivos da sua análise do seu valuation, você está comprando uma startup de tecnologia que está captando através de token. Ela capta através de token por alguns motivos. É mais barato, é mais rápido e tem uma eficiência muito maior para várias startups. É um motivo semelhante do que a gente olha, por exemplo, uma OpenAI nunca ter aberto capital na Bolsa. Se a OpenAI tivesse aberto capital, a OpenAI tinha ficado para trás. Vocês não iam conhecer inteligência artificial pelo chat GPT.
Porque mesmo ela tendo tido toda a agilidade de ter sido capital não próprio, né, mas captado por baixo dos panos e com menos auditoria, tudo muito mais rápido, com menos burocracia, na verdade, uma semana depois que o ChatGPT lançou, já veio a do Google, já veio a da Meta e já começou a surgir mais 1 milhão, só que todo mundo conheceu pelo ChatGPT porque foi a primeira realmente boa. Então, em cripto é muito isso. Tem uma possibilidade ali, através de tokenização, de você tokenizar. Vamos falar ali, por exemplo, a Nomos. Todo mundo aqui sabe, que está assistindo, que o business da Nomos é muito foda, que tem um puta potencial de crescimento. Vocês conhecem o trabalho, vocês conhecem as pessoas por trás. A Nomos, por exemplo, se ela não quisesse abrir IPO na bolsa, ela conseguiria criar um token Nomos e atrelar um percentual do equity da Nomos a esse token. Então, você comprando um token Nomos ali, você estaria virando... Eu posso comprar um token Nomos e virar sócio, vocês podem comprar um token Nomos e virar sócio como uma empresa normal. A Nomos é uma puta empresa. Tem produto, tem empresa, tem escritório, gera fluxo de caixa, mas não é porque ela está captando por cripto que ela seria literalmente uma cripto, que as pessoas generalizam muito. Então, acho muito bom, acho muito importante você fazer essa separação. O que a gente gosta aqui na Vault? Startups de tecnologia tokenizadas e Bitcoin. O resto meme coin, empresas sem fundamento e, assim, muitas vezes você pega aí, deve ter uma galera aí que já investe em cripto que gosta de XRP. Vou dar um exemplo básico aqui para vocês. Cara, XRP é a 5ª maior cripto de todos, ou a 4ª agora. Cara, você comprando o token XRP, você não tá virando sócio da Ripple. A Ripple, inclusive, quer abrir IPO na Bolsa Americana para literalmente trazer sócio e captar dinheiro para o seu negócio. Você comprando o token XRP, se a empresa Ripple estiver lucrando 500 milhões de dólares no ano ou estiver lucrando 1 milhão de dólares no ano, não muda nada para o token. Mas, lógico, na especulação, pelo sentimento das pessoas, muda porque as pessoas atrelam e associam totalmente. Então, é muito importante você fazer essa primeira descrição, essa primeira separação do que tem valor no token, do que o token está atrelado à empresa, o que só é um token ali por um nome bonito e que as pessoas tentam assimilar. Mesma coisa com o BNB. BNB, você não está virando sócio da Binance, você não está comprando um pedaço da Binance, mas por que a BNB sobe? Primeiro, as pessoas associam, então as pessoas acham que a Binance está voando, a Binance está captando, a Binance está lucrando, a BNB também. E por outro motivo, que aí é um pouco mais, aí é onde dá para você estudar e, talvez faça sentido comprar BNB, a Binance dá muito incentivo de BNB. Então, se você tem BNB dentro da Binance, você vai conseguir pools melhores, retornos melhores, opções melhores de investimentos por você estar rodando BNB. Quanto mais BNB você tiver, mais oportunidade você vai ter ali dentro da Binance. E por isso também tem um incentivo grande para as pessoas comprarem BNB. E como vocês sabem que funciona o mercado, principalmente de trade, é book de compra e venda. Tem gente comprando para caramba mais do que a gente tem querendo vender, o preço vai subindo para regular a lei da oferta e demanda. Então, tem que fazer essa separação básica, tá? A maioria das criptos não prestam, então desde meme coins, tudo. Eu não recomendo. Cara, dá para ganhar dinheiro com isso? Dá! Igual qualquer ativo especulativo. Você pode comprar, pode ser que você acerte lá a moedinha do cachorro e que ela vai subir. Mas é muito o que vocês falaram ali agora. Tipo, por que você está comprando isso? Entendeu? Qual que é o motivo? O que vai fazer subir? O que são os drivers? O Trump vai postar essa moeda? Não é o tipo de análise que eu gosto de colocar o meu patrimônio nela, mas se você quiser olhar como um bet e colocar um pedacinho, tudo bem, não tem julgamento, entendeu? Mas então é importante ter essa separação, tá? Eu gosto de investir em startups de tecnologia, a gente entende os business, a gente entende as fontes de geração de receita, quais são as aplicações dele no mundo real e como que ele pode ganhar muito dinheiro com a evolução da tokenização no mundo, e por isso que a gente se expõe e compra um pedacinho do equity. Já o Bitcoin, ele é totalmente à parte do que as coisas em cripto. O Bitcoin, ele não é empresa, ele não tem pessoas por trás, ele é literalmente um código de programação. Por que o Bitcoin vale mais de $1 trilhão e está entre os top 10 maiores ativos do mundo? O Bitcoin ele tem característica muito semelhante à do ouro. Por que o ouro sobe muito? Vocês acompanham aí o ouro, eu imagino. Cara, o ouro sobe muito porque a partir de 1971 teve o fim do acordo de Bretton Woods. Antes de 71, para um país imprimir $1, ele precisava colocar o equivalente a esse $1 em ouro no banco. A partir generalizando aqui, explicando de uma forma mais simples, a partir de 71, qualquer país podia imprimir e não precisava colocar a quantidade em ouro dentro do seu banco central. O que aconteceu com o preço do ouro de 71 para cá? Multiplicou mais de 140 vezes contra o dólar. O ouro ficou mais dourado? O ouro ficou mais bonito? Não mudou nada. O ouro é o mesmo ouro que era 100 anos atrás. Só que ele vale, entre aspas, muito mais porque a gente fala aqui que o dólar foi perdendo seu brilho, porque
a gente tem duas certezas nessa vida. A primeira é que algum dia a gente vai morrer, e a segunda é que os países vão imprimir dinheiro, porque o mundo funciona em cima de meta de inflação. Então, as economias não podem parar de imprimir dinheiro, não tem como. A não ser que mude todo o sistema financeiro, que é mais ou menos o que o Bitcoin propôs no começo, mas não tem como. Então, por isso que o ouro sempre vai estar subindo, porque a inflação do dólar é maior que a do ouro, e na lei da oferta e demanda, matematicamente, a longo prazo, ele vai subir. A curto prazo, você não tem garantia nenhuma. Quem comprou ouro uma semana, 2 semanas atrás, está tomando ferro. Mas se esse cara tiver a paciência de segurar esse ouro por 2, 3, 4, 5, 6 anos, matematicamente é provável que ele vai ganhar dinheiro tendo segurado esse ouro dele, literalmente porque o dólar valoriza. Então, o Bitcoin é a mesma coisa. Tá? O Bitcoin ele é considerado ouro digital pelo próprio Larry Fink, o CEO da BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo. E o que o Bitcoin ele tem de característica aí que a gente pode falar melhor que o ouro? O ouro, ele não é finito. Assim, até pode ser, mas ninguém sabe a quantidade de ouro que tem no mundo. Hoje, a inflação do ouro é muito baixa porque a mineração é muito cara. Então, não faz sentido minerar tanto porque não paga a conta de mineração. À medida que o preço do ouro vai subindo, vai ficando viável alguns investimentos de mineração e vai sendo extraído mais ouro. Então, você não tem muito um controle ali da inflação do ouro. O Bitcoin, ele tem uma característica muito boa de que ele, por código, ele é 100% programado e nada muda. Ninguém consegue mudar o código do Bitcoin. Então, independente do que o Trump quer, independente do que o Putin quer, do que o Xi Jinping ou do que o Lula quer, ninguém consegue alterar a inflação ou tokenomics ou qualquer coisa dentro do Bitcoin. Então, por isso que ele é muito legal. A gente começou com 0 unidades e ele é programado por código para chegar até 21 milhões de unidades. Hoje a gente tem 20 milhões de unidades. Está previsto por código para até 2140 ele bater essas 21 milhões. Hoje a inflação dele gira ali em 0,7% ao ano, que é bem semelhante à do ouro, e a cada 4 anos o próprio código vai cortando essa inflação na metade para garantir que ele bata exatamente os 21 milhões em 2140, 2141 mais ou menos, pelo que dá para você já calcular. Então, o que é legal? Se você quiser saber no Bitcoin qual vai ser a inflação do Bitcoin de 20 de janeiro de 2060 a dia 15 de março de 2061, é uma conta matemática que você faz agora. Você sabe exatamente a inflação nesse período. Então, do ponto de vista de reserva de patrimônio, reserva de valor, ele é um ativo extremamente interessante. Por isso que o Bitcoin chegou a bater ali quase 3 trilhões de dólares. Por isso que o próprio Estados Unidos está começando a comprar Bitcoin, está passando no mundo inteiro aí para os países começarem a fazer uma reserva de Bitcoin, porque ele é um ativo extremamente interessante nesse quesito. Então, só para... Desculpa se eu falei demais, mas só para dar um contexto ali para vocês do que são esses ativos, do propósito de você estar comprando ele. O Bitcoin é uma reserva de valor, é um ouro digital, mesmo que a curto prazo a volatilidade é muito alta, mas se você olha S&P 30 anos atrás, ouro 40, 50 anos atrás, a vol era muito alta também, porque isso faz parte, com o tempo a vol vai diminuindo. Cada ano que passa, a volatilidade do Bitcoin vai diminuindo. E eu acho até engraçado, o pessoal está muito assustado aqui, pessoas que a gente conhece, com essa queda agora. Mas um ciclo atrás, uma queda dessa aqui era uma cosquinha que acontecia num dia. Isso era a coisa mais normal de se acontecer. E é engraçado que 2 anos atrás, o Bitcoin bateu 60 mil dólares e foi festa no mundo inteiro. Todo mundo comemorando. Caramba, Bitcoin 60 mil dólares, absurdo. Esse ativo vai dominar o mundo. E agora, num tempo de 2 anos depois, o Bitcoin bateu 60 mil dólares e as pessoas já estão tipo, acabou o Bitcoin aí, vai acabar o mundo. Então, assim, pessoal, só trazendo um pouco mais de segurança para vocês, isso é um movimento extremamente normal do mercado cripto, é realmente muito volátil, igual todo ativo que sobe, ele tem que corrigir, tudo é cíclico. E aí, explicando um pouco mais agora, se vocês quiserem me cortar, tiver alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Mas explicar um pouco mais dessa queda recente, que é o que muita gente quer saber. Trouxe o Marco aqui até para dar um panorama de futuro para vocês, tá? Isso aconteceu, e agora? O que é o melhor a se fazer? Mas explicando um pouco mais dessa queda recente, o que aconteceu, tá? São 3 fatores que impactaram muito essa queda. O primeiro fator que fez essa queda acontecer foi o anúncio do novo presidente do Fed 2 semanas atrás, 1 semana e meia atrás, mais ou menos, né? Que é o Kevin, que ele é conhecido por ser um cara muito duro de economia, então um cara que não corta juros, um cara que joga muito safe. E isso, para mercados variáveis e voláteis, é muito ruim. Então, o que aconteceu? Ouro começou a derreter, prata começou a derreter, ações americanas começaram a derreter e, logicamente, o Bitcoin começou em conjunto. Segundo fator que impactou muito, que aí foi assim, aconteceu tudo no meio e o terceiro fator foi o exponencializador. Mas o segundo fator que impactou muito
foi o anúncio das empresas americanas de tecnologia do investimento IA. O Google anunciou um investimento foi de 500 bi. O Google anunciou um investimento de 500 bi e isso assustou extremamente o mercado financeiro. Porque já tem burburinho de bolha de IA, as pessoas já estão morrendo de medo disso, os investidores grandes, mesmo tradicionais, os grandes gestores, os grandes hedge funds lá dos Estados Unidos, todos estão preocupados com isso. E quando foi anunciado esse investimento, basicamente todo mundo assustou ainda mais. Falou, caralho, vai investir 500 bi em IA. Fudeu. E aí começou a vender, as empresas já estavam caindo por conta do anúncio do novo presidente do Fed, começaram a derreter ainda mais, acelerou a queda por conta de IA. Cripto está muito atrelado ali com tecnologia e bolsa. Mesmo que mudou alguma coisa para o Bitcoin, o Google investir em IA, não mudou nada. Mas o que muda no Bitcoin a curto prazo são a aptidão das pessoas a comprarem e o quanto as pessoas estão querendo vender. Num momento como esse, todo mundo começou a vender tudo que está atrelado à tecnologia, bolha de tecnologia, e cripto acaba caindo junto também. Então, a correlação muito alta com o Nasdaq. E o terceiro fator, que esse sim foi o matador mesmo, que fez uma queda vertical ali que a gente vê que parece assustador, é sangue no mercado, caindo atrás de caindo, é o excesso de alavancagem no mercado. Cripto, atualmente, o investidor tradicional, eu sei que vocês gostam de um pouco de risco, tá? Eu também gosto disso, não é problema nenhum alavancar, mas o investidor comum de cripto, ele não é um cara que compra mais Bitcoin, ele é um cara que compra Bitcoin vezes 5, vezes 10, vezes 15, vezes 20 e vezes 50. Então, muita gente estava alavancada, mesmo, assim, a maioria do volume do mercado estava alavancado. E o que acontece quando muita gente está alongado, extremamente alavancado e cai o preço por um fator externo? O presidente do Fed entrou, aí começou a liquidar todo mundo que estava alavancado. Aí já estava liquidando, estava chegando na zona, deu uma estabilizada, veio a notícia da IA. Aí começou a liquidar ainda mais e sai liquidando, foi 30 bi, 40 bi em long, mais ou menos, doll, que foi liquidado durante esse momento. Então, isso aí faz o preço cair? Não, mas ele exponencializa um efeito de queda. Então, o que era para cair devagar, cair 2, 3, 4, 5, 6%, cai 10, 15, 20, 30, 40 num pace muito mais rápido. Muito porque as pessoas estavam extremamente alavancadas. Então, são esses 3 fatores que impactaram aí no curto prazo, essa queda do Bitcoin. Mas é o que a gente estuda aqui, vê todo dia, é uma queda muito normal, a gente já viu isso acontecer, nesse ciclo isso já aconteceu outras vezes, e aí agora que diferencia um investidor baleia de uma sardinha, o cara que realmente é firme, que compra com fundamento e que sabe do que está fazendo, de que alguém que é considerado um panic seller, que a gente chama aqui. E é literalmente isso que o Marco está vendo ali, a gente está montando um estudo, ele tem 2 relatórios aqui que estão no rascunho mesmo, mas que a gente vai mostrar para vocês ali um pedacinho, só para dar uma contextualizada maior nisso. Mas é o que está acontecendo exatamente agora. Quando o mercado estava subindo para caramba, a gente via ali o investidor de varejo comprando muito e o institucional, o baleia, o que a gente chama de long-term holder, que é o investidor de longo prazo, que é o cara grande em cripto, vendendo. E agora, 3 ou 4 dias atrás, foi 4 dias atrás, inverteu o long-term hold. Foi final do mês de janeiro. Final de janeiro, tá? Para deixar mais aberto aí, porque eu não sei exatamente a data. Essa curva se inverteu. Então, o long-term holder voltou a acumular e voltou a comprar muito, a baleia institucional voltaram a acumular e comprar muito, enquanto o varejão agora tá panic selling. Então, tá todo mundo vendendo, todo mundo com medo. Eu sigo aqui um monte de youtuber de guru de mercado cripto e o que eu tô escutando de todo mundo aqui é bear market, fudeu, o mercado vai cair, Bitcoin acabou. E isso a gente já escutou quando o Bitcoin bateu $5.000, depois quando ele bateu 10, que ele tinha acabado, depois quando ele bateu 15, quando ele bateu 20, quando ele bateu 30, e agora quando ele bateu 60, a gente está escutando de novo que é o fim do Bitcoin, mas, cara, é uma tecnologia que veio para ficar, tokenização é um negócio absurdo, desde quando a gente olha para a aplicação de tokenização de imóvel, RWA, tokenização de yield, de título, é um mercado que ele veio literalmente para somar e trazer eficiência para o mercado financeiro tradicional que já existe hoje. Uma comparação que eu gosto de falar aqui, que vocês aí da Nomus vão entender muito bem, mais ou menos uma mudança do pregão Viva Voz para o pregão digital. Do pregão Viva Voz para o pregão digital, o que mudou realmente? Nada. As pessoas continuam trocando dinheiro de mão e as pessoas continuam captando dinheiro. O propósito e o princípio é o mesmo. O que mudou? O meio de se fazer isso. Se tornou um meio mais eficiente, um meio mais barato, mais rápido e melhor para o cliente. E é literalmente o que tokenização de ativos está trazendo. A gente viu a própria NYSE agora, vai tokenizar, vai ter uma bolsa 24/7. Pensa aí vocês operando a ação da Tesla
a ação da NVIDIA 3 horas da manhã no domingo. É animal. Então, e não tem aquilo de D mais 2, é D mais 0 segundos. Você vendeu, vai cair o dinheiro na conta exatamente no mesmo momento, você já consegue colocar no bolso na mesma hora, colocar em outra bolsa, tudo tokenizado. Então, o propósito é realmente melhorar o mercado financeiro tradicional, melhorar outros mercados, mercado de pagamentos também. Então, é um mercado que veio para ficar, não é porque o preço está caindo a curto prazo que vai matar. Mas queria só dar esse contexto, Marcão. Se eu ficar falando... Eu tenho umas dúvidas. Na verdade, eu queria só resumir o que você falou, Igor. Pô, que eu achei muito bom, obrigado. Vamos lá. Você citou, acho que sem ordem cronológica, você primeiro falou, quer dizer, não foi primeiro, mas você falou do Kevin Warsh, né, do Banco Central. Você chegou a citar no sentido de que o Banco Central ele ganha ali uma onda maior de independência que volta atrás um pouquinho do que estava acontecendo em 2025, né? De um Trump atacando o Banco Central, daquela tentativa de mudar as cadeiras dos diretores do Banco Central, em algum momento até conseguindo ali, mas aí volta o Kevin Warsh, quando ele é nomeado, de alguma forma o mercado começou a falar, poxa, não, peraí, o Banco Central tem salvação, né? O Banco Central que é, segundo o Gustavo Franco, né, o guardião da moeda, né, o guardião do dólar. Então, tem uma onda aqui temporariamente favorável à própria moeda dólar, né? Aí você fala também da IA, né? Da IA que canaliza dinheiro, que canaliza investimento para setores que até então estavam muito tematizados ali nas criptos, e aí a IA vem de alguma forma para roubar esse fluxo. Você fala da alavancagem também, né, da alavancagem não só dos derivativos das plataformas tradicionais, tipo Deribit ou tipo outros, mas também eu entendo que dos próprios assim, dos próprios contratos que vão sendo feitos em cima das criptos, né? Um ETF que representa uma cripto, ou um derivativo que representa outra, ou uma cripto que é usada como garantia para fazer alguma outra coisa a partir da aceitação dos bancos. E você comentou das techs também, né? Que das techs, de alguma forma, como está tudo muito ligado, um sell-off e tudo muito correlacionado, um sell-off de techs também acaba gerando um sell-off de cripto e vice-versa e tudo mais. E, você acha que é um pouco de tudo isso, assim, por exemplo, ano passado a gente viu um debasement do dólar, né? Tipo, caramba, todo o cenário perfeito para as criptos subirem aconteceu, né? Você tinha um presidente doidão, malucão, que fez teve confusão geopolítica, teve tarifaço para tudo que é lado, teve desvalorização de base da moeda, os metais explodiram. Se atribui um pouco que é por isso que não aconteceu ali as criptos. Eu queria que você falasse também o boato que está rolando, que não é novo, que é a questão do cloud computing, do quantum computing, né? Que eu particularmente não entendo absolutamente nada, mas que o quantum computing, a computação quântica, ela pode de alguma forma desestabilizar a cripto. Uma outra coisa que eu queria que você falasse é o seguinte, como que, uma coisa que eu ouvi também, até na Bloomberg, como que essa canalização de energia mesmo, energia elétrica, para os data centers, né, de IA, a partir dessas, você mesmo comentou isso, poxa, as techs anunciaram aí a Amazon 200 bi de data center, o outro anunciou 100 bi, tudo por ano, né? Não é nem 200 bi que eu vou investir, não, 200 bi por ano. Isso, na verdade, está canalizando dinheiro e energia, talvez, para esses data centers, e aí o pessoal está dizendo que isso pode desestabilizar a blockchain, né? Então, eu acho que são esses pontos, assim, a computação quântica e essa falta de energia, né? Isso faz algum sentido, Igor? Boa, bora lá. Primeiro respondendo aí do ano passado, muito o que aconteceu, acho que tem muito a ver com isso que você falou, sim, tá? O cenário realmente estava muito bom para cripto, a gente está no meio do bull market, com Estados Unidos com taxa de juros muito alta, países no mundo inteiro passando projetos de lei para começar a comprar, o investidor institucional, o cara com dinheiro inteligente,
o cara que de 70 anos ali tá virando uma chave agora e falou, caramba, não dá para mais ignorar essa classe de ativo, tem que colocar aqui dentro, tem que colocar dentro do meu fundo, tem que colocar dentro do meu escritório de investimentos. Então, sim, estava tendo uma transição ali mundial, está tendo essa transição mundial que com certeza iria beneficiar muito cripto. E quando a gente olha de fundamento, realmente está beneficiando. Tem mais usuários, tem mais dinheiro dentro do mercado, tem muita coisa boa acontecendo. Mas o mercado também foi muito travado pelo que estava acontecendo com Trump, risco geopolítico. Porque quando você tem risco geopolítico, esse tipo de coisa, os primeiros ativos a sofrerem são os de risco. Quanto mais risco tem no ativo, eles é o primeiro que o cara tira para conservar o dinheiro dele. Por mais que pareça contraintuitivo, porque cripto, no caso, é um ativo que está totalmente descorrelacionado com a economia. Então, é contraintuitivo, mas infelizmente é o que os investidores fazem. No fim, o que forma preço é um book. Então, o que forma preço é compra e venda. Então, nesse momento de desespero, as pessoas vêm vendendo muito e eu acho que isso gerou até vamos dizer assim, uma insegurança, um atraso institucional, porque fala, porra, tudo que o Trump fala impacta esse mercado e realmente estava impactando. Isso é uma frustração nossa, mas faz parte de um mercado que ainda dá para ser manipulado pelo tamanho dele. Mas à medida que vai crescendo, isso vai se tornando cada vez mais sólido. Então, sim, impactou para caramba. Todo aquele tarifaço que ia, voltava. Então, o preço caía, subia, e todo mundo andando junto, porque todo mundo estava ali naquele bem bolado e, lógico, muita gente alavancada também querendo surfar onda nisso e acaba que tomando na cabeça, porque cripto é muito difícil de operar, até por ser mundial, tem uma liquidez muito alta, muita gente olhando, muitas vertentes diferentes que impactam, então acho que isso impactou muito sim no ano passado, mas assim, nada que preocupa a curto prazo. 2024 foi um ano maravilhoso, de mais 100% de retorno. Então, o ponto que fica aqui, acho que o maior aprendizado é que com cripto, diferente do que as pessoas pensam, não há dinheiro fácil. Não é fácil. Você tem que ter paciência, você tem que ter disciplina, você tem que ir comprando com calma, você tem que segurar. Então, se você olha num recorte de tempo realmente de um ano, o cara que entrou em 2025, o cara não ganhou nada. O cara perdeu, se não me engano, 3%, 4% ali no Bitcoin. Mas se o cara tiver a paciência de ir segurando e de ir acompanhando, ele vai ganhando dinheiro, que é o que sempre aconteceu aí na história de cripto e de outros mercados também. A longo prazo, o dólar vai perdendo seu valor e os ativos vão se valorizando. Terra, ouro, tudo que é físico, né? E que não dá para se multiplicar. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Ali sobre computação quântica e energia. Você bateu numa tecla muito legal, porque é um ponto que todo mundo tem muita dúvida em cripto. Todo mundo pergunta, Igor, eu tenho medo do Bitcoin porque a computação quântica vai matar o Bitcoin. Não acho que o negócio de energia ali da IA está afetando alguma coisa aqui no curto prazo. Principalmente energia não tem essa relação direta, vou explicar o porquê. Mas a computação quântica, o que é o que você tem que estar aberto já a investir em cripto? Para eu já bater na veia aqui com vocês de qual que é o problema, o que você tem que estar aberto a estar perdendo ali com os computadores quânticos? Literalmente a carteira do Satoshi. O que eu vou falar? Hoje, em nível de computação criptografada e de segurança, um Bitcoin da vida, ele chega a ser 1 milhão de vezes mais seguro do que um banco tradicional. Ou seja, se um computador quântico aparece agora do nada e vai lá tentar hackear alguma coisa, o maior problema está no nosso sistema financeiro, vai conseguir hackear tudo aqui dentro e tirar o dinheiro de todo mundo. Mas, logicamente, isso não vai acontecer porque, à medida que a tecnologia evolui, o sistema vai evoluindo. Os bancos vão ficar mais seguros, as redes vão ficar mais seguras e mais criptografadas. Isso acontece literalmente igual para o Bitcoin. Antigamente, 8 anos atrás, você com um notebookzinho velho, que fazendo barulho em casa, você conseguia minerar Bitcoin. Você conseguia ir super bem minerando, porque era muito mais fácil, a rede era muito menos segura e era muito mais aberta, uma competição muito menor. À medida que o tempo vai passando, à medida que blocos vão sendo minerados mais rápido do que eles eram, o código ele automaticamente fica mais seguro. Porque lembra do ponto que eu falei que ele é totalmente programado? O código ele é programado para ajustar a dificuldade de um bloco para 10 minutos. Então, em média, todos os blocos do Bitcoin são minerados em 10 minutos. Tem bloco que é minerado em 15? Tem. Tem bloco que é minerado em 3? É raro, mas tem. Só que, em média, ele tende a 10 minutos. Então, o que acontece quando um bloco é minerado em 3, aí depois outro bloco é minerado em 3, outro bloco minerado em 3? O código ajusta a dificuldade para que eles consigam ser minerados em 10. Então, no pior dos cenários, com computação quântica, apenas computadores quânticos vão conseguir minerar. Mas isso não vai mudar nada. Vai mudar que vai ser mais caro e mais difícil de se minerar, mas na prática a segurança vai ficar infinitamente vezes maior para garantir que os computadores quânticos estão minerando em 10 minutos, que ninguém consegue dar um furo na rede.
Então, isso aí, de novo, não é uma análise minha, não sou eu que estou provando e falando isso aí é dado mesmo, é o que acontece, é assim que funciona. Por isso que eu convido todos depois a parar e realmente estudar, porque quando você começa a estudar, entender a tecnologia, os mecanismos do Bitcoin, sua cabeça vai borbulhando todo santo dia. Quando você começa a entender o white paper, entrar mais a fundo, é extremamente interessante. Então, é isso que funciona. O que é o risco de um computador quântico que eu falei? Porque eu já entrei em cripto sabendo desse risco e eu estou bem tranquilo com ele. A carteira do Satoshi. Por quê? À medida que vai evoluindo a dificuldade, você, o dono de uma carteira, você precisa ir autorizando a rede a evoluir a segurança da sua carteira. Como a carteira de Satoshi ela é perdida há 10 anos e ninguém toca nela e ninguém, assim, eu acho psicologicamente improvável que alguém tenha acesso àquela carteira de bilhões de dólares, chegou a bater 100 bilhões de dólares, o cara ficou o 8º mais rico do mundo, 7º mais rico do mundo, ninguém consegue tocar naquela carteira, ou seja, ela não vai sendo atualizada à dificuldade. Então, em certo ponto, em certo momento, alguém vai conseguir hackear aquela carteira e pegar os fundos de Satoshi. Inclusive, eu já vi vários caras grandes falando que a computação quântica está desenvolvendo rápido, literalmente por conta do Satoshi, porque é uma corrida para pegar os bitcoins da carteira dele, que ele tem 1 milhão de bitcoins lá. Na prática, o que isso vai gerar? Um baque para o mercado inicial, mas que já vai ser precificado muito antes de acontecer. Quanto mais for chegando perto, e muita gente já sabe, e esse baque vai sendo precificado. E, assim, uma pessoa que compra, um cara para conseguir ter uma empresa para conseguir ter esse puto investimento em computação quântica e quebrar realmente a carteira do Satoshi e pegar, burro eles não são inteligentes pra caramba. O que vai acontecer se esse cara pegar 1 bilhão ou 1 milhão de bitcoins e tentar vender no mesmo dia? Ele vai dampar o preço total e ele vai ter investido lá bilhões de dólares para ter conseguido desbloquear e vai ter perdido todo o valor. Ou seja, o que a gente acredita? Vai ser uma grande empresa, provavelmente listada em bolsa, ou vai listar em bolsa depois disso e vai se tornar uma Bitcoin Treasury Company. Vai ser uma empresa de rodar Bitcoin, vai abrir capital, as pessoas vão começar a comprar, porque não vai fazer sentido nenhum eles tentarem vender esses Bitcoins. Então, assim, é muito tranquilo, o negócio de computação quântica é importante saber que é só esse ponto que está em aberto, tá? Não é que vai matar o Bitcoin alguma coisa, mas como a carteira do Satoshi não tem ninguém no controle dela e ninguém com acesso a ela provavelmente não vai sendo atualizada a segurança e ela algum dia vai ser hackeada, mas já é uma corrida que está acontecendo há muito tempo, as pessoas já querem isso há muito tempo, e vai virar um negócio totalmente público, entendeu? Ninguém esconde que está querendo hackear a carteira do Satoshi, é uma corrida pública. Então, acho que é isso. E de energia, assim, a cripto, mesmo que as pessoas falam que a energia que consome, perante ao que a gente usa de energia do mundo, as mineradoras de bitcoins consomem menos do que 1%, é uma quantidade muito, muito ínfima. E à medida que as energias vão sendo cada vez mais, não sei como falar isso, mais ecológicas, renováveis e limpas, isso vai ficando muito tranquilo. Eu acho que a gente não vai ter um problema de energia, IA está gerando isso, então a corrida de IA é muito por conta disso, mas eu conheço muito usineiro mesmo que joga muita energia fora porque não tem capacidade na rede ou porque não tem público para vender. Então, à medida, a infraestrutura, o sistema vai evoluindo também, vai gerando mais energia. E como eu falei, cripto, Bitcoin principalmente, que é quem usa de cripto, tem um pedaço muito pequeno do share de energia, usa um pedaço muito pequeno. Então, eu não acho que algum fator de energia está impactando no preço do Bitcoin. E as outras criptomoedas que eu falei, os ativos tokenizados, como eles podem se desenvolver e melhorar, eles evoluem. Então, a Ethereum, por exemplo, antes ela consumia X quantidade de energia. Hoje a Ethereum consome 0.000001, eu não sei a quantidade de zeros, mas são mais 5 zeros do que ela consumia antes. Então tudo vai se tornando mais eficiente, vai mudando os mecanismos, vai mudando, melhorando. O Bitcoin realmente não consegue fazer isso, porque o lado bom e o lado ruim dele é que ele é totalmente imutável, né? Então você tem esse problema ali quando você tanja o Bitcoin, mas ao mesmo tempo o problema é o lado bom, que ninguém muda. Mas ninguém melhora se ninguém muda. Então, acho que assim, não sei se respondeu, se ficou mais alguma dúvida aí. Não, ficou ótimo. Cara, eu queria até perguntar mais algumas coisas para vocês. Eu estava lendo sobre o acordo de Basileia, que saiu agora em janeiro, e que obriga os bancos a terem uma reserva financeira para cada 100 dólares, assim, né? Para eles terem Bitcoin, carteira e outras criptos muito grandes. E isso pode ter feito com que eles tenham vendido Bitcoin por não querer travar tanto dinheiro para isso. Vocês chegaram a ver alguma coisa sobre isso?
Cara, a gente olhou, a gente está acompanhando, mas não é algo ainda que é uma obrigação realmente, mas na minha opinião, assim, que é o que a gente olha aqui, isso faz total sentido, até porque é um ativo que é mais volátil hoje, então ele vai tendendo a diminuir a volatilidade. Isso eu acho muito quando você vai usar o Bitcoin como colateral para alguma coisa, você precisa ter uma trava. Eu não posso pegar e usar 90% do capital igual eu posso usar de um imóvel, porque se o preço varia 10%, eu já preciso... Mas eu achei o valor que eu li ali um absurdo, tipo 1.250%. Não faz sentido. Para mim não faz nenhum sentido. Você tem que ter muito mais do que a garantia do que você... Uma coisa é, não, tem que ter paridade de 1 para 1. Beleza, perfeito, aceito. 10, 12 vezes mais, para mim, é muita coisa. Outra coisa que eu queria que vocês falassem também, é sobre algumas teses que eu tenho que é do mercado cripto. O mercado cripto também ele não evolui de maneira mais rápida ainda, porque muitos projetos não estão distribuindo dividendos aos holders, né? Se a gente pegar uma Uniswap da vida, sempre que entra uma proposta de distribuição de taxa, o token sai de 5 para 20 em 3 dias. Aí morre o assunto, o token vai caindo, né? Então eu acredito que nos próximos anos, aí não vai demorar muito, os projetos que quiserem sobreviver e ter atratividade, o primeiro que fizer isso vai dar largada para todos os outros. Que é, pessoal, 30% das taxas arrecadadas não fica só para a gente agora. A gente vai distribuir aos holders, pinga mensalmente para vocês aí. Não precisa nem ser semestralmente, cripto é tudo contabilizado em tempo real. Entendeu? Então. Perfeita pergunta aí que você falou. Eu vejo que caminha preso lá também. Por que ninguém quer fazer isso hoje? Por que não passa a votação? Porque esse fato de você distribuir dividendo, ele tem que ser classificado como valor imobiliário. E aí também afeta diretamente várias outras coisas que não poderiam ter no negócio ou que não são eficientes. Mas isso é regulação. Os Estados Unidos está andando muito com essa regulação e está querendo melhorar muito isso. Mas como que eles pagam? Então, como que eu comprando uma ação da Ethereum, eu estou sendo beneficiado do lucro da Ethereum? E aí é uma sacada que as criptos tiveram. Uma própria Uniswap não faz muito isso, mas alguns ativos específicos que a gente gosta faz, que é a metodologia Warren Buffett de distribuir dividendo. Recompra. Então, eles não precisam literalmente mandar o seu Pix do seu $1 referente à sua cota de $10 direto em um SDT para você. Mas eles pegam esse $1, recompram e queimam. É o que a Ethereum faz. Então, a Ethereum vai dando burn no token. A BNB faz isso, mas de outra forma, mas vai dando burn no token e basicamente você vai ganhando um dividendo ali no ganho de capital. Mas lógico, não é a mesma coisa. Mas isso seria uma boa. O mercado está caminhando para esse lado, sim. Sim, seria uma boa possibilidade, por exemplo, se os projetos, né, eles pegassem o próprio token para pagamento de gas, de taxas, né? Então, por exemplo, uma Uniswap, para você fazer uma pool aqui, um exemplo, você vai gastar $20, só que 10 você tem que pagar em Uniswap. E se eles começarem a fazer isso e aí queimar parte desses tokens arrecadados de Uniswap, a cada 50% de Uniswap é 50 Uni e 50 Ethereum para pagar a taxa. Então, de quem entra de Uniswap, 50 a gente queima. Cara, eles já fazem o token subir. Automaticamente fazem o token subir, né? Outra coisa que eu queria conversar com vocês sobre protocolos de... Oi. Claro, eu queria que vocês explicassem mais essa questão do dividendo. O que vocês estão falando, de alguma forma, é a criptomoeda que paga um dividendo e, se caso positivo, de onde vem esse dividendo? Do lucro da blockchain, é isso? Não, vamos lá. Para que você faça operações dentro, vamos pegar, por exemplo, uma Uniswap. Ela é a maior DEX, a maior corretora descentralizada que temos nesse nosso mercado cripto atualmente. Então, você consegue fazer várias operações lá, de você colocar uma pool de dólar contra Bitcoin, de outras paridades de dólar, uma série de coisas. E para isso, cada transação que você faz, você paga uma taxa, né? E aí parte dessa taxa fica para a própria DEX e parte vai para o próprio Ethereum, que aí é a mãe de todo mundo ali, né? E aí esses protocolos eles ganham muito em taxa. Eu vou até abrir aqui só para vocês terem uma ideia da quantidade de taxa que gera a Uniswap só, né? Fica só para a governança ali do ativo. Ela não é distribuído hoje aos holders ali, tá? Só para vocês terem noção. Tá? Nos últimos, deixa eu ver aqui, ó, receita nos últimos 30 dias, 2 milhões, 25 milhões no último ano, é mais ou menos isso, se não me engano, tá? E até hoje, né, ó, taxas anualizadas, tá? Agora, desculpa, eu tava pegando completamente errado, tava até achando estranho. Anualizadas de Uniswap, 877 milhões em taxas são geradas dentro da Uniswap, atualmente.
tá? É Ou muita seja, coisa. é uma exchange. É uma exchange descentralizada, DeFi, exatamente. tá. Isso. E a Uniswap hoje, ela vale em valor de mercado aqui, que tá abrindo aqui para mim, ela vale 2 bi de dólar. A gente está falando de um retorno aí de quase 40% de taxa. Isso é praticamente limpo que entra para os caras, entendeu? É muita coisa. É muita coisa. Boris, só queria, só para te dar um ponto também, que também não é tão bom assim. Por quê? Porque essas taxas que a Uniswap geram não ficam só para ela. Porque para ela gerar essas, ela não tem toda essa liquidez que tem lá dentro. Então, eu, Igor, aqui, eu posso fornecer liquidez lá para a pool, para algum par de Uniswap, e quando gera uma taxa, eu ganho um cut disso. Você redistribui, então eles plugam outras empresas e ficam com parte da comissão. Eles só são espelho ali, é isso? Parte, basicamente, eles são um intermediador. Eles pegam quem tem dinheiro, quem quer dinheiro, junto e pega cut em cima, entendeu? Mas sim, o negócio é muito bom. E, Beto, vai de cada setor, de cada tipo de empresa, né? Ali ele está falando de uma corretora Uniswap, mas tem outros business que geram taxa e dinheiro de outras formas, só que eles não distribuem hoje. Uma Aave, por exemplo, que é um business de crédito, cara, animal. Eu gosto pra caramba do business. A Morpho também é, a Syrup também é, não são? São, né? Pessoal, essa área é literalmente... A Syrup, você fala... Syrup, desculpa, falei errado. A Syrup, ela basicamente é uma vault on-chain. Então, ela gere capital das pessoas investindo em cripto e você compra uma cota do fundo dentro da rede, entendeu? Então, assim, ela até mudou de nome, né? Era Maple antigamente, não era Maple antigamente? Mudou, né? Maple Finance o nome, e aí o ticker dela que é Syrup. E eles estão com um sistema de queima de token também, ou de distribuição? Todos têm um sistema de queima de token, mas muitos rompem esse sistema. Então, muitos dão prejuízo, vamos falar assim. Então, criam tokens. E aí vai dar análise, você vai entender ali quem está tendo prejuízo, quem é bom. E aí, a Morpho, o que ela faz? Ela é igual a Aave, né? Protocolo de empréstimos, A Morpho é igual a Aave, só que ela é de um outro ecossistema. Então, o que é a diferença do ecossistema? É igual assim... Uma Morpho e uma Aave. A Aave é um banco nos Estados Unidos, a Morpho é um banco na Europa. Eles não se conflitam muito entre eles, mas fazem a mesma coisa, entendeu? Tá. Pessoal, para quem tem dúvidas sobre... a Layer 2 da Coinbase, que é animal. Tá. Pessoal, para quem tem dúvidas sobre isso, essa Aave, a Morpho, ela nada mais é do que ela oferece a você a possibilidade de você ser o banco. Tá? Ou você utilizar um serviço bancário on-chain. Né? Você tem dinheiro ali, você não quer usar o seu dinheiro, você quer deixar o seu dinheiro rendendo em dólar, ali ou até mesmo em cripto, ali você consegue colocar os seus dólares ali, as suas criptos ali, eles vão ter uma receita para você, eles vão render para você anualmente ali e ele fica pingando dia a dia para você. Tá? Tem alguns protocolos e alguns produtos que eles vão pedir para você travar durante 30 dias, eles te pagam um pouquinho a mais, é como se fosse um sistema bancário ali, né? E você fica travado, mas nesse caso, tá? Você está fornecendo liquidez para o sistema e recebendo a rentabilidade em cima disso, tá? Acredito eu que é uma briga dos bancos com relação a estes protocolos, porque eles perdem liquidez, né? Automaticamente, né? O cliente deixa de colocar dinheiro no banco tradicional, que começa a entender sobre esse mercado cripto, tá? E aí fala assim, poxa, eu não preciso mais pagar, porque isso é tudo fora de exchanges centralizadas. As pessoas ficam imunes àquele imposto de renda. Ela pode acumular renda e só sacar no futuro e pagar o imposto de renda só único, né? Então tem muita coisa interessante de muitos projetos que geram renda que eu acho absurdamente bons e que assim, eu vejo um problema muito difícil, muito ínfimo em quebrar um projeto desse. Os projetos são muito grandes já, né? Então, o que eu entendo é que os bancos tradicionais, as empresas tradicionais, elas serão tokenizadas no futuro. Exemplo que você falou sobre pregão Viva Voz e o pregão eletrônico, é a mesma coisa. As empresas que querem abrir capital, pessoal, é muito mais fácil hoje você fazer isso, tá? Vamos supor que eu queira comprar hoje uma ação de uma empresa lá da Suécia. Cara, é uma burocracia absurda, abrir conta, blá, 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 mandar dinheiro. Imagina se essa empresa ela é tokenizada e eu falo assim, poxa, eu quero comprar ali. E a empresa faz 1 para 1 em paridade com o número de ações delas ali, tá? E aí você consegue comprar ação lá em 2 minutos, entendeu? Então isso é o futuro. O acesso de investimento para um investidor pessoa física. O que hoje só um bilionário tem acesso, que é comprar
ien, comprar empresa na Suécia, empresa em Singapura, e ele vai pagar um puta custo em cima disso. Qualquer pessoa com R$100 vai conseguir, através do seu celular, comprar ação, empresas e renda fixa. Vou investir numa renda fixa chinesa, vou fazer um carry trade aqui no meu celular, sem assessor, sozinho, pagando a taxa minúscula. Então, acho que é o caminho do mundo. É igual você completou agora de novo. Não é que vai mudar o mercado financeiro, as pessoas vão fazer a mesma coisa, só que de uma forma mais eficiente, mais barata, mais democrática para o investidor final. Então, eu imagino que vem assim. Mesma coisa com dinheiro. A gente começou aqui no Brasil lá com escambo e vai evoluindo, o dinheiro vai se tornando cada vez mais digital, cada vez mais fácil, melhor, mais utilizável. Então, acho que esse é o caminho que o mundo segue. E, lógico, você, por investir em qualquer cripto, você está exposto a esse crescimento? Não, você não está exposto, mas tem várias formas de você se expor a esse crescimento. E lembrem que o Bitcoin ele é uma coisa à parte, ele é um ouro digital, você está comprando ouro. Ali você está comprando uma ação de tecnologia, uma Nasdaq com ouro, vamos separar ali. Só que dentro tem um monte de coisa ruim, é isso que é o que mais me pega, porque tem coisa ruim muito grande. A Dogecoin lá com a moedinha de cachorro chegou a valer 50 BitDoll. Então, assim, as pessoas caem e compram isso mesmo acreditando que o Elon Musk, sei lá, vai fazer essa porra subir por algum motivo, porque o Elon Musk gosta dela. Então, esse é o meu maior medo de cripto, por isso que é muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, que é de conscientizar a galera, de ensinar, de educar, de mostrar e falar a verdade. Não é que ninguém vai ficar milionário do dia para a noite, ganhar dinheiro fácil, tá? Mas vocês estão basicamente ali tendo acesso a comprar uma Apple nos anos 2000, se expor numa puta tecnologia daquela e surfar o crescimento. No meio, a Apple vai oscilar demais, vai subir forte, vai cair forte no meio dessa jornada inteira. Teve a bolha das .com, mas o que era? Ó quem chegou aqui. Tá ao vivo, achei que era o Natal do Mint. Galera da Nomes. E aí, meu? Beleza? Beleza. Vamos lá. Já senta aí agora, você que é o apresentador aqui, eu tô de assistente aqui, quebrando o galho. Não, tranquilo. E aí, acho que a dúvida da maior parte agora da galera... A gente tem recebido bastante dúvida aqui também de clientes. E aí, vai dar o in Bitcoin agora? Você vai comprando aos poucos? O que vocês estão achando aí para os próximos? Essa é a minha dúvida, Borges. Se puder, o Max vai falar e também falar das outras, né? Muita gente está com ETF, Ethereum, Solana. Deixa eu só aproveitar que você já responde tudo junto. Mas me corrija se eu estiver errado. A gente sabe que a família do Trump ela investe em cripto. Ela tem negócios em cripto, né? E uma das razões aí das criptos terem caído fortemente nas últimas semanas foi o anúncio do Kevin Warsh. O Trump sabia disso, que poderia causar aí uma queda forte nas criptos. Me parece um pouco contraintuitivo, né? Então, e outro ponto, né? Ele tem, né, é de interesse do Trump olhar para esse mercado agora, depois de cair de 50% do topo, e fazer alguma coisa para, sei lá, dar alguma declaração ou investir em alguma coisa para poder gerar um suporte aí para as criptos. Estou viajando ou faz sentido o que eu estou falando? Não, o que você falou faz muito sentido e o que eu vou contar para vocês agora chega a ser mais contraintuitivo ainda. O Kevin Warsh, ele é um grande fã de Bitcoin, tem uma carteira pública de cripto e gosta dessa classe de ativo. Então, assim, faz parte, como eu falei, o cripto está muito correlacionado ali com o mercado, o investidor de cripto, ele não é racional a ponto de separar uma coisa da outra. Tudo está caindo, prata, ouro, bolsa e cripto vai junto. Sim. Entendeu? Então, isso aí faz parte. E assim, pensando no caso do Trump, o que ele tem, assim, até onde é de conhecimento público, ele não tem nada alavancado. Tudo que ele tem é Chainlink, Aave, Bitcoin, Ethereum pra caramba guardado lá na empresa dele. Para ele não muda nada o Bitcoin com esse preço agora. O que muda é que o filho dele deve ter ganhado uma puta grana nesse trade e agora ele vai comprar de novo forte e vai ganhar uma grana forte nessa subida de novo. Então, isso aí realmente me chateia muito, porque o mercado ainda é muito manipulável por isso. O filho do Trump tem um patrimônio de 500 milhas que ele construiu em cripto. A carteira dele foi a carteira que mais acertou movimentos, tanto que a gente traqueia a carteira do moleque hoje. Se o moleque comprou ou vendeu, já é uma evidência muito boa. Lógico, ele vai começar a fazer por fora, muita gente já tem acesso, mas ele é um dos melhores analistas de cripto dos últimos 2 anos, foi o Trump lá, o Barron. Então, assim,
tem muita manipulação, isso aconteceu agora de novo. Para o Trump também é contra-intuitivo. Quem elege o Trump é mercado, é bolsa, e foi muito ruim para a bolsa também. Mas assim, eu não acho que o Kevin vai fazer um trabalho ruim, não, tá? É mais susto de mercado mesmo. Os juros que os Estados Unidos têm agora, se o cara faz conta de A mais B, ele vai ver que ele tem que começar a diminuir esses juros. Não tem muito o que fazer. É insustentável a longo prazo esses juros dos Estados Unidos, então estou bem tranquilo. Respondendo a do Boris e do Beto aí, eu estava até com o Marco aqui para trazer o lado técnico. Do mundo todo, né? O dever chamou ele. Então eu vou explicar para vocês aqui no pelo mesmo, e depois se vocês quiserem um relatório, alguma coisa assim. O que a gente está olhando nesse momento, tá? Como a gente falou, muita gente foi liquidada. Foram mais de 30 bilhões de dólares que foram liquidados. Então, a queda ela puxou muito forte, porque foi liquidando todo mundo. O momento que a gente está agora, a gente tem de long aberto, ou seja, para ser liquidado de long, até 50 mil dólares do Bitcoin, 300 milhões de dólares. De short aberto até os 100 mil dólares do Bitcoin, a gente tem 48, 49 bilhões de dólares para serem liquidados. Então, o cenário se inverteu muito, limpou muito o mercado no sentido bom, então está muito mais limpo, está muito mais sadio agora, não tem muito mais espaço para uma movimentação muito forte, mas o cenário de subida está muito forte. Então, assim, o que pode acontecer, tá? E lógico, se eu tivesse previsto essa queda e prevesse o tempo, eu nem estaria aqui nessa reunião com vocês agora, eu estava já em outro lugar do mundo, sozinho com meus bitica. Mas o que pode acontecer é o que a gente imagina. A alta vem, e quando ela vem, ela vai vir muito forte. Porque é o cenário inverso que aconteceu nessa queda. Ela vem e sobe rasgando. E isso aconteceu milhares de vezes na história do Bitcoin. Toda vez que tem uma queda muito forte, sai liquidando todo mundo e volta muito forte, porque sai liquidando todo mundo que estava shorteado. Então, assim, o que a gente viu agora? Região de suporte mais forte de todas, 54 mil dólares. Igor, tem como passar de 54 mil dólares essa queda? Cara, a matemática mostra que é menos do que 0,1% de chance. Então, assim, é muito difícil romper essa região de 54 mil dólares. Então, vamos trabalhar aqui com um cenário de, cara, vai cair, vai continuar caindo, cai até os 54 mil, que é a região mais forte. Para o cenário de alta, não tem nem como fazer uma conta de até onde pode chegar. O Bitcoin, até essa eleição do Trump, o Bitcoin foi de 50 para 80 em coisa de 3, 4 dias. É muito forte. Então, o que eu posso falar para vocês aqui e que eu posso garantir? Estamos num momento de uma ótima, maravilhosa relação risco-retorno. Você está num ponto em que você vai estar tomando um risco de uma queda baixa para um upside muito alto que tem. Igor, o Bitcoin vai subir amanhã? Não sei. Ontem eu dormi com todo mundo me perguntando e hoje eu acordei, o Bitcoin já estava subindo um pouco, mas eu não estou muito preocupado com o curto prazo. Um momento como esse, pessoal, o resumo da obra aqui, é momento bom para comprar. Pega todo o dinheiro da vida, vende casa e compra? Não, tem espaço para cair mais. Mas tudo que você tem que fazer, pelo menos na minha visão do mercado cripto, é fazer compras parceladas. Sei que tem gente que é forte, cara, até um cara que eu estou vendo aí no chat, um tal de Rodrigo Imperatriz, que quando ele compra até movimenta o mercado. Então, fiquei sabendo que ele comprou ontem, hoje já acordou subindo por esse motivo. Mas o que eu recomendo é, cara, vai comprando, ninguém prevê o tempo. Agora que o preço caiu muito, estamos numa região boa, tem um grande suporte ali embaixo, faz sentido fazer uma comprinha mais forte. Mas que vamos supor que você queira colocar 100 mil em cripto, compra 50 mil agora e deixa 50 mil para você ir comprando a cada 3 dias ou a cada uma semana. Pode ser que você perca um pouco de retorno, deixe um pouco de dinheiro na mesa por conta disso? Provavelmente. Provavelmente o mercado cripto vai subir muito antes. Mas pode ser que você fique muito feliz por estar comprando mais barato e seja muito saudável para o seu patrimônio? Provavelmente também, se o mercado continuar caindo, vai ter sido ótimo você ter comprado um pedaço agora. Então, o que eu posso cravar aqui para vocês, essa região de suporte muito forte em 54 mil, e a volta, ela tem short para ser liquidado um atrás do outro sem parar até os 103, 104 mil dólares. Então, estamos numa ótima relação risco-retorno, estamos num ótimo momento de cripto. Inverteu, como eu falei um pouco mais cedo, inverteu a curva agora dos long-term holders por short-term holders. Então, agora a gente está no momento que os long-term holders estão comprando muito e os short-term holders estão dando panic sell. Então, assim, eu acho que todos esses fatores aí corroboram um bom momento de você se investir. Lógico, tem uma análise muito mais completa por isso. Tem uma análise técnica ali do nível de RSI, por exemplo. Eu nem entendo muito mais. O que eu sei aqui dos nossos estudos é que RSI abaixo de 30 no BTC é buy absurdo. É um momento muito bom de comprar.
A última vez, na verdade, que a gente cruzou o RSI abaixo de 30 no Bitcoin, o Bitcoin subiu 300% depois, que foi ali em 2022. Nesse exato momento, a gente está com RSI de 14 no Bitcoin. Então, está no momento de, tipo, o que o gráfico fala, né? O gráfico não prevê tudo, mas o que o gráfico fala agora é, cara, compre pra caramba. Tá no momento bom de acumulação e de compra. Como eu falei, relação risco-retorno está baixo. Vou mostrar aqui para vocês, ver se tem alguma coisa legal aqui. Pode compartilhar a tela aqui rapidão? Pode, pô. Vocês me perdoam aí que eu não sou um cara muito técnico, não, até por isso que eu não faço gestão de nada aqui. Aqui eu tava comprando... saber se é para comprar ou para vender Bitcoin, meu amigo. Isso aí, o resto tá tudo certo. Assim, o momento é ótimo para comprar. Estão vendo a tela aqui? Sim. Isso aqui é um relatório... Agora sim. Esse aqui é um relatóriozinho que a gente está preparando aí, o Head Research, o Esteves. Então, é um desenvolvimento de research e a área de quant aqui dentro, para mostrar que toda vez que tem essa relação de queda de 30% a 40% em relação ao topo, a gente pega... É muito positivo para quem compra e acumula nessa época. Então, deixa eu só achar aqui, ó. Isso aqui, aí a gente está fazendo a quebra dos ciclos. Então, aqui o primeiro ciclo, que teve um drawdown de 84%, aí segundo ciclo, terceiro ciclo, 78%, o quarto ciclo, que é o ciclo que a gente está agora, que a gente está com esse drawdown de 42%. Então, ó, conectando ciclos com o cenário atual. Eu vou rodar esse relatório depois para vocês, mas aqui é basicamente o momento que a gente pegou aqui agora no BTC. Quando a gente fez esse relatório, ele tinha caído um pouquinho mais alto. E, basicamente, o que ele está mostrando? Que nesses momentos, em todas as vezes que isso aconteceu, no ciclo 1, o retorno de quem comprou o drawdown que ele teve do topo foi de 3.400% nesses momentos. Lógico que a volatilidade e os retornos vão diminuindo. No ciclo 2 foi de 488%, no ciclo 3 foi de 210%, e agora a gente está passando por isso de novo. Logicamente, não dá para saber onde que vai bater esse ponto de retorno, mas é um bom momento de compra. Tem muito mais dado aqui, coisa, mas que eu também não entendo porra nenhuma aqui. Calma aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para mostrar. Eu posso pular para o próximo. Não, beleza. Isso aqui eu vou rodar esse relatório aqui com vocês, pra vocês darem uma olhada, mas... Depois manda aí para a gente poder ver. Tá. E aí é mais uma análise de outros ciclos. E aqui foi um relatório que o Marco montou agora, até para a gente tranquilizar a cliente, explicando um pouco da queda e o que a gente acha de chão que tem para chegar, tá? Então, aqui é uma leitura mais técnica, que é explicando o que eu falei para vocês aí de Fed, bolsa de IA e alavancagem. Então, aqui entrando um pouco na parte... Legal, é um resumão do que você falou aqui para gente. É um resumão... Eu falo pra caramba. Resumou. Mas eu queria, já que você está falando, Igor, eu queria que também você complementasse e explicar a Vault Capital. Eu acho que assim, muita gente está atento aqui à informação por conta das suas posições aqui em criptos, mas, poxa, a Vault Capital é uma mega parceira da Nomus. E nós somos clientes da Vault Capital também, muitos dos sócios aqui da Nomus são clientes da Vault, e eu queria que você explicasse exatamente o que vocês fazem, que eu acho que você prestou um serviço valiosíssimo, assim, para quem está te ouvindo aqui, mas agora eu acho que eu queria ouvir de vocês, assim, o que é a Vault, o que vocês fazem? Vou te contar, muito obrigado aí também pela oportunidade, eu gosto pra caramba, sou muito fã da Nomus aí. E estamos atendendo realmente a base dele. Só vou mostrar aqui, o RSI que eu tinha falado de 14, na verdade, está em 19,2. O que aconteceu da última vez, ó, quando o RSI bateu 29,1, foi literalmente aqui nesse ponto. Então, ó, olha o que aconteceu quando ele bateu 29,1. O mercado caiu mais um pouco, mas olha o que aconteceu depois. Então, assim, para o cara que caiu mais um pouco, ele passou um calorzinho rápido aqui, mas se ele tem paciência de segurar, ele vai pagar bem. É mais ou menos o momento que a gente está agora, só que muito mais descontado, né? Vamos dizer assim. Então, a probabilidade de você passar menos calor é maior ainda. Então, aqui mostrando toda aquela evidência estrutural da barreira ali de onde está, que está em $54 mil. Só confirmar aqui para vocês se é $54 mil mesmo. Esse aqui a gente estipulou alguns cenários, mostrou que isso aqui é para análise para cliente, tá? A gente mostrou que em 4 cenários
o quarto que era o mais maluco, mas o terceiro que era o mais certo, os três que eram os mais plausíveis, mais estaticamente provados, foi muito melhor ter só segurado ou comprado nesse momento do que ter realizado. Eu vou mandar esse relatório aqui para vocês, aí vocês leem, roda aí para com calma, mas aqui tem coisa para caramba. $54 mil mesmo. Então, a gente fez reunião essa semana, né? A minha tese era que a gente estava no momento de compras recorrentes, né, de Bitcoin, e a minha sugestão ainda foi, por exemplo, vai comprar R$1.000 por mês, em vez de comprar os 250 por semana, compra 200 e guarda 20%. Se a gente for pegar o histórico de ciclos ali, eu entendo que a gente vai entrar numa lateralidade agora entre 60, 58, 70 e deve ficar ali durante um tempo. Acontecendo isso, eu acho que é uma grande indução para novas entradas de pessoas alavancadas para poder serem liquidadas, porque varreu todo mundo. O Bitcoin caiu em 3 semanas de 100 para 60. Então, eu acho até natural que tenham poucas pessoas alavancadas nesse mês, que quem comprou realizou lá em cima, provavelmente ali, entendeu? Então, e a galera não se alavanca meia vez o capital, é 5, 6 vezes, né? Então, as liquidações são mais rápidas e veio... Tem alavanca 200 vezes. Exato, entendeu? Tem então, que tem aceita isso. 400x de alavancagem. Né? Exato. Em um determinado momento, se repetir o ciclo passado, eu falei que a gente pode ter um teste abaixo desses 54 mil. Não para hoje, mas que pode ser que lá para... Se for repetir o ciclo agosto, setembro, comecinho de outubro, um possível último movimento de queda, que foi o que vocês viram aí, que pô, a RSI já tá e a gente pode cair. Então, a minha sugestão aqui foi compras recorrentes, não dar all-in agora, e aguardar. E se o Bitcoin perder realmente os 52, 51, 50, aí para mim seria usar o caixa que tem para poder comprar cripto, eu não aguardaria mais compras recorrentes, aí eu compraria todo o caixa ali. O que você acha? Não, assim, eu gosto, para mim, se você estiver sempre comprando recorrente, você sempre vai ganhar dinheiro a longo prazo. Sim. Mas o que a gente está olhando aqui agora, o que é a nossa visão é que assim, o ciclo ele rima entre eles, mas esse ciclo é muito diferente de todos os outros, mudou muita coisa no cenário e no arquétipo e no ecossistema de cripto. Então, a gente não acredita que a gente está agora num bear market, por exemplo. A gente acredita que é realmente uma correção profunda, mais do que a gente gostaria, que está no meio de um bull. Então, o que eu imagino, tá? Tem duas possibilidades, o Borges. Ele ficar lateral e ele chegar ali até essa região mais ou menos dos 54 mil e volta ali para 70 e vai rodando nesta região. E aí depois volta a subir aí no ciclo normal mesmo. Ou o que é que, sendo bem sério, eu tô com medo de que aconteça, tá? Isso não é bom para a Vault, eu já vou explicar ali o que a Vault faz também, mas isso não é bom para a Vault, que é ele subir rápido. E demais. Porque não dá nem tempo de você ter aproveitado. Exatamente. Porque tá todo mundo comprando e parcelando, meio com medo. E quando foi ver o tempo, você já perdeu o timing de entrada. Sim. Então, é isso que eu tenho medo, por isso que eu falo assim, se eu, por exemplo, fosse colocar 100 mil no mercado hoje, o que eu faria? Eu colocaria, e você não precisa se apegar a porcentagem, mas o que eu faria? Eu pegaria, colocaria 50 mil hoje, e deixaria 50 mil para eu ir comprando parcelado. Então, eu gosto de comprar nesse preço, porque, na minha opinião, se ele cair um pouco mais, se ele for ali no 54, para mim não vai mudar nada. Eu não vou morrer e eu não vou vender isso. Para mim, eu vou continuar tendo um Bitcoin que eu vou ter comprado ali por 54 mil dólares ou 65 mil dólares. Então, para mim, é o que eu gosto de fazer, a estratégia que a gente está adotando aqui para os clientes que estão aportando mais. Mas, lógico, está um ótimo momento, principalmente para quem está investido em cripto, cara. Não vende agora, não desiste no mercado. Saiba que o mercado testa mesmo investidor. Isso realmente acontece muito. E vocês vão ver até nos relatórios. Mostra que todos os ciclos, isso acontecia muito pior. Era queda de 70% no meio de um bull, para cair 70% em 2 semanas, em um mês subir 10.000% de uma vez. Então, realmente ele faz isso. E muita gente vendeu ali no 70% e eu achei que ia acabar e parece que achou o stop do cara e porrou. Então, só tem que tomar esse cuidado aí com cripto, porque ela é bem contra-intuitivo nesse quesito. É diferente do que a gente olha de um mercado mais tradicional. Sobre outros ativos, cara, Solana, Ethereum, que vocês tinham perguntado, preço extremamente barato também. Saibam que todos seguem uma correlação muito grande com o Bitcoin. Então, a Solana está voando. O desenvolvimento de produto, o roadmap da Solana não atrasou, os devs da Solana não atrasaram uma entrega. A Solana está, voando como empresa, mas
o token dela está derretendo junto com o que está acontecendo no mercado. Então tem essa correlação. É uma boa para você conseguir um betinho aí na sua carteira. Mas para quem for fazer um aporte grande, sendo bem sério, comprar 80% Bitcoin e deixar esses outros 20% você diversificar entre Solana e Ethereum e nem tomar um risco maior que isso, eu já acho muito bom. Porque assim, pelo menos é o que eu penso aqui, eu não preciso ganhar 1000%, 1500%. Cara, se eu saudável estiver ganhando 150, 200, 250, 300% que seja, aí em 2, 3 anos, 4 anos, para mim isso aí já está muito bom. Então, não acho que precisa não está no momento de você tomar um risco muito maior também, mas Solana e Ethereum estão bem descontadas, as empresas estão muito bem por trás, o que mudou é a narrativa e a ideia que as pessoas têm em cima delas. É o que a gente falou lá, o book é o que forma preço no fim do dia e não tem como mudar isso. Contando aqui um pouquinho da Vault para vocês, a Vault, a gente nasceu como research de cripto em janeiro de 2023, então eram 5 pessoas no mercado financeiro, eu trabalhava na Stone, no time de Capital Allocation, e basicamente lá na Stone, meu time, a gente comprava startups de tecnologia para a Stone. A gente fazia valuation, entendia a sinergia, jogava para o time de M&A e fechar o deal. E lá, o meu time já me picou muito com esse, cara, tem umas startups muito foda de cripto, tem mecanismo muito foda de cripto, precisamos comprar alguma coisa aqui para a Stone, uma tecnologia. E lá virou essa chave, e aí acabou que eu e mais 4 sócios de fora, um trabalhava no BTG, um na EQI, um no Family Office e o outro já trabalhava com cripto, fundamos a Vault como research. O que a gente faz hoje? Hoje a Vault eu considero ela até como um ecossistema de ativos digitais, porque a gente tem desde consultoria de cripto, a nossa research, que é um produto que você paga a mensalidade, você tem acesso a carteiras recomendadas, relatórios, calls, análise com os nossos analistas, a gente tem um time de investimento de 14 pessoas aqui, então a gente entrega isso. E também temos um produto ali muito legal, que inclusive o pessoal aí da Nomus usa, que é a cesta inteligente. A cesta inteligente, ela fica dentro do mercado Bitcoin e basicamente ela é um fundo Vault. Então aqui eu tenho meu time de 14 pessoas de cripto que olham, analisam, estudam o mercado o dia inteiro e ficam gerindo uma carteira. O mercado Bitcoin tem uma tecnologia de que qualquer movimento que a gente faça nessa nossa carteira, ele é replicado na carteira de todas as outras pessoas que estão plugadas nela. Então, isso trouxe a acessibilidade para os nossos investimentos. Por quê? A consultoria é um produto hoje que a gente atende clientes a partir de R$100 mil, que a gente faz realmente uma gestão bem individual, personalizada na carteira do cliente, toca, faz hedge, faz staking, pega airdrop, ajuda o cara em todo o ecossistema ali de cripto. Mas isso não era escalável e, ao mesmo tempo, todos os meus amigos e a maioria das pessoas que eu conhecia falavam, cara, não tem 100 mil para colocar em cripto, 100 mil é muito, quero colocar 10 mil, 20 mil, 1.000, 2.000, 3.000 reais, e a gente tinha muito essa demanda. A Vault tem uma comunidade bem grande aí de pessoas em volta, mais 100 mil seguidores no Instagram, alguns seguidores no YouTube, somando o Vault e o dela, que é a nossa cara aqui dentro da Vault, e a gente não conseguia atender, e a carteira inteligente foi um produto animal que surgiu justamente por isso, que com R$1.000 você já tem acesso a essa carteira da Vault, que é gerida automaticamente. Então, ontem a gente fez um movimento 2 da manhã, por exemplo, todo mundo que estava plugado nessa carteira inteligente colheu frutos desse movimento feito ontem às 2 da matina, que provavelmente o cara estaria dormindo e o cara da research recebeu a call lá, mas não vai pegar esse movimento. Então, a carteira inteligente, a cesta inteligente, é um produto bem legal. Eu falo por mim mesmo, porque minha namorada, por exemplo, ela querendo me ajuda, eu falo, cara, eu nem consigo ficar olhando o mercado. Os meninos aqui da Vault que tocam minha carteira, como que eu vou ficar falando para você que é hora de comprar e vender? Compra a cesta lá que você vai estar protegida. E tá lá na cesta também. Inclusive, ontem eu dormi no sofá que ela viu lá o patrimônio dela caindo, ficou brava. Mas isso aí é um pouco do que a Vault faz. Então, a consultoria, cesta inteligente. A gente respira cripto o dia inteiro. Temos um time de 34 pessoas, todos 100% entusiastas de cripto, mas lógico, para a área de marketing, para a área comercial, para outras áreas, e só de investimentos a gente tem 14 pessoas. Lá dentro temos um time de análise técnica, análise quant, research, dashboards, e dashboards está muito junto com o macro ali. Então, estamos bem completo, estamos gerindo aí quase 50 milhões de reais no mercado cripto e, cara, é a nossa vida, a gente olha para isso o dia inteiro. Então, conto com vocês e o que vocês precisarem de ajuda, cara, só por serem da Nomus aí, vai ser uma honra poder ajudar. Pode entrar na nossa comunidade ou mandar uma dúvida lá no Instagram, a gente sempre vai responder, porque a gente é muito jovem e a Vault é muito nova, a gente tem 3 anos, então a gente acredita que a gente vai crescer ajudando o próximo, a gente vai crescer construindo credibilidade, então
o nosso propósito inicial aqui, acima de tudo, é educação. Então, a gente faz muita coisa gratuita, lives como essa, eu acabo participando de várias, a gente faz muita research, muito documento gratuito, muito conteúdo no Instagram, muita coisa no YouTube gratuita para ajudar realmente as pessoas a não caírem em golpes nesse mercado. Cara, 30% da minha base de clientes da consultoria veio do Empíricos. Então, assim, muita gente acaba danificada e acaba caindo, não estou falando que é golpe, tá? Mas acaba caindo numa promessa de que eles vão ganhar dinheiro muito fácil, e não é. O que eu chego aqui na primeira call e falo, cara, você está disposto a perder 50% do seu patrimônio em um mês? Se você não tiver, nem olha para a cripto agora. Você pode ganhar muitos momentos de alta, mas você pode perder muitos momentos de baixa. Você tem que ser firme. Se quando tiver caindo 50%, você virar para mim e falar que está com medo e que vai vender, eu vou te odiar pro resto da vida. Porque eu vou estar perdendo dinheiro. Fiquei tocando sua carteira, porque a gente ganha um percentual do lucro, fiquei tocando sua carteira até agora para você pipocar e sair. Então, a gente faz muito desse alinhamento, é muito transparente com o cliente, porque eu acho que isso, no longo prazo, vai ser um grande diferencial aí da Vault. Mas, contando aí, não sei se surgiu alguma dúvida, mas isso aí, no geral, que a gente faz. Conhecido como os meninos da cripto. Aqui. Excelente, cara. Obrigado aí pela participação de vocês aí, tá bom? Espero que vocês possam participar mais aqui com a gente. Não só nesse período de mais turbulência, mas quando o Bitcoin voltar a subir, que para mim será logo aí para a gente poder acelerar. Para falar momento de vender, de botar dinheiro no caixa, eu acho extremamente exatamente, importante. Entendeu? Colocar, a gente sempre fala, às vezes a gente pega uns calls, mas a gente fica batendo um papo e fala, pô, a gente passou um call que a gente está ganhando 50% e ninguém quebra realizando parte do lucro ganhando 50%, entendeu? Mas as pessoas perdem dinheiro no momento de emoção, para de ter uma análise racional e sai vendendo desesperadamente. Eu pensei, me pergunta assim, será que vai morrer mesmo? Porque o cara que fez o filme lá, que foi a ideia do filme A Grande Aposta, falou que o Bitcoin tá em um espiral da morte, que vai morrer, blá blá blá. Cara, para mim não faz um mínimo... do short na Tesla dele para ver se ele tá acertando. Exatamente, entendeu? Então, cara, obrigado mesmo, tá? Assim que vocês terminarem o relatório, se vocês puderem